Olá, turminha! Vamos para mais um dia de atividades. Hoje nós vamos estudar história, tá? Abram a apostila na página 217. Coloquem a data 25/6/2021, tá? Hoje nós vamos falar sobre o município. Você sabe o que é município? Qual o nome do município onde você mora? Você já ouviu falar em zona rural e em zona urbana? Você sabe com que as pessoas trabalham no campo e na cidade? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Sobre a zona rural, sobre a zona urbana e sobre o município, tá? Zona rural e zona urbana. No Brasil, chamamos de município o espaço territorial político administrado por um prefeito e vereadores. Vocês, no caso, que município vocês moram? No município de Bálsamo. A Pro mora no município de Mirassol, tá? Os municípios são formados por uma área urbana, chamada zona urbana, e uma área rural, chamada zona rural. A zona urbana, também chamada de cidade, se caracteriza por concentrar a maior parte da população e das construções, e por possuir uma paisagem com menos elementos da natureza, como árvores, matas, rios, etc. Tá? E são nas cidades que ocorre o maior número de interações sociais e culturais, tá? E na zona rural, né, é chamada de campo, tá? O que tem lá na zona rural? Tem menos, né? Tem menos construções, né? As casas são mais distantes umas das outras, né? Tem mais natureza, né? A paisagem é mais a natureza, né? Enquanto que na cidade tem muitas casas, né? Não tem tantas árvores, tantos rios, é bem menos. Observe as características de cada zona e suas diferenças nas fotos a seguir. Aqui tem duas fotos, tá vendo? Essa foto aqui retrata a zona rural, tá? E essa aqui retrata a zona urbana. Olha a diferença, tá vendo? Aqui na zona rural, ó, as casas, ó, bem distante uma das outras, né? Tem mais árvores, tá vendo? Tem mais pastos, matos. Aqui não, ó. Aqui já tem muitas casas e menos árvores, tá vendo? Muitas casas, umas bem do ladinho da outra. Então, essa é a zona urbana e essa é a zona rural. Aqui tá falando um pouquinho sobre o trabalho na zona rural, tá? Na zona rural, né, são produzidos, né, a maior parte dos alimentos naturais que nós consumimos no dia a dia, tá? Ó, a maior parte dos nossos alimentos naturais, como o arroz, o feijão, os legumes, as verduras, as frutas, o leite, a carne, é produzida no campo pelos produtores rurais. Então, é muito importante, né, a zona rural para a nossa sobrevivência. A maioria das pessoas que vivem nas zonas rurais trabalha com o cultivo de alimentos como frutas, legumes e verduras, com a criação de animais como bois, porcos e galinhas, e com a extração de produtos da natureza como o algodão e a borracha. Essas tarefas são chamadas de atividades agrícolas, tá? As que mexem com os alimentos, pecuárias, tá? Que mexe com os animais, que cuida dos animais, são a pecuária, e extrativista, o algodão e a borracha, por exemplo, tá? Que extrai da natureza. Atividades agrícolas. Chamamos de atividades agrícolas ou agricultura todas aquelas que envolvem o cultivo da terra para obtenção de alimentos, tá? E os trabalhadores que cuidam das atividades agrícolas são chamados de agricultores e agricultoras, tá? Geralmente, o trabalho agrícola segue o seguinte ciclo: preparar o solo, plantar as mudas ou sementes, cuidar da plantação, colher o produto e voltar a preparar o solo para a próxima produção. Então, é o que? É um ciclo, né? Primeiro prepara o solo, planta as mudas ou as sementes, né? Cuida da plantação até ela crescer para colher o produto, né? E depois começar de tudo de novo. Olha aqui, aqui tem a foto de um agricultor preparando o solo para o plantio, tá? Ele está usando
um trator. Aqui tem a imagem de uma agricultora, né? Cuidando da plantação de hortaliças, tá? E de um agricultor colhendo amendoim, tá? Olha aqui, as hortaliças. Aqui, ó. Uma agricultora cuidando das hortaliças na horta. E aqui, o agricultor colhendo amendoim. Atividades pecuárias. Chamamos de atividades pecuárias todas aquelas que envolvem a criação de animais, como bois, porcos, aves, cavalos, ovelhas, coelhos, etc., para a obtenção de alimentos como carne, leite e ovos, ou para o seu uso como meio de transporte. Os trabalhadores que cuidam das atividades pecuárias são chamados de pecuaristas. Observe as fotos a seguir. Aqui, ó, tá vendo as fotografias, ó? Aqui os criadores de gado. E aqui, ó, tá vendo? A mulher tá separando ovos, né? Produzidos na zona rural. Olha quanto ovo. Aqui explica um pouquinho sobre as atividades extrativistas. Chamamos de atividades extrativistas ou extrativismo todas aquelas que envolvem retirar da natureza produtos que podem servir de alimentos ou que servem como matéria-prima para a fabricação de outros produtos, como objetos, remédios, etc. Tá? Isso chamamos de extrativismo. São exemplos de atividades extrativistas: a pesca, a caça, a coleta de frutos e sementes, a extração do látex, de minérios, etc. Tá? Aqui, ó, a foto a seguir, tá vendo? Isso aqui são fotos de pescadores. Aqui tem uma foto do seringueiro, tá vendo? Ó, ele tá extraindo o látex da seringueira. E aqui, o coletor de castanhas do Pará. Tá vendo? Nós acabamos de ver o trabalho na zona rural. Agora nós vamos ver o trabalho na zona urbana, né? Quais os tipos de trabalho que tem na zona urbana, ou seja, nas cidades. Em geral, nas zonas urbanas, se concentra a maior parte das atividades econômicas ligadas à prestação de serviços, ao comércio e à indústria. Os trabalhadores urbanos exercem funções muito variadas. Eles podem ser operários de fábricas, banqueiros, cozinheiros, comerciantes, secretários, médicos, programadores de computador, faxineiros, atendentes de telemarketing e professores, etc. Prestação de serviços. Chamamos de prestação de serviços todas as atividades cujo trabalhador vende sua mão de obra, ou seja, vende seu trabalho para uma empresa, para o Estado ou para outra pessoa em troca de pagamento em dinheiro. Alguns desses profissionais podem atuar tanto na zona urbana quanto na zona rural, como é o caso de professores, médicos, pedreiros, etc. Então, o que nós somos? Os professores são prestadores de serviços, tá? Nós prestamos serviços. Então, os professores, os médicos e os pedreiros. Os professores também podem trabalhar na zona urbana ou na zona rural, os médicos também e os pedreiros também. Aqui, ó, o pizzaiolo, por exemplo, vende sua força de trabalho para o dono da pizzaria em que trabalha, tá vendo? Olha aqui, o pizzaiolo assando a pizza num forno a lenha, né? Olha que delícia. Atividade comercial. Chamamos de atividade comercial o trabalho de compra e venda de mercadorias em troca de dinheiro. Aqui já são os vendedores, né? Os comerciantes, ó. O trabalhador que vive desse tipo de atividade é chamado de comerciante. Olha aqui o comerciante. Numa loja de tecidos, tá? Na zona urbana. Olha aqui, isso aqui são atividades comerciais, né? Ele vende um produto em troca de dinheiro, vende as mercadorias. Por exemplo, o professor, né? Ele é o quê? É atividade de serviço, ele presta serviço, né? Ele não vende nenhum produto. O professor presta serviço, o médico também. O comerciante não, ele vende as mercadorias. Atividade industrial. Fazem parte da atividade industrial os trabalhadores que vendem sua força de trabalho para as indústrias e fábricas em troca de um salário.
O trabalhador que vive desse tipo de atividade é chamado de operário. Então, são os que vendem a sua força, né? O seu trabalho, presta trabalho para as indústrias, tá? Eles são chamados de operários. Aqui tem, uma fotografia de um operário em uma indústria de molas e autopeças na zona urbana do município de Londrina, tá? No estado do Paraná. É importante que vocês saibam que todos esses tipos de serviços, todos esses profissionais, né, todas essas prestações de serviço, todo esse trabalho é muito importante para todos nós, né? Nós dependemos um do outro, né? É um ciclo, né? Um depende do outro. Ninguém consegue viver sem depender do outro, né? A gente depende dos prestadores de serviço, a gente depende dos comerciantes, a gente depende das indústrias, a gente depende, né, de todos os tipos de trabalhos que existem, né? Então vamos lá saber mais um pouquinho sobre os modos de vida no campo e na cidade. A vida no campo é bem diferente da vida na cidade. Conheça a história de dois homens, um morador da zona rural e outro da zona urbana, e veja as diferenças. A vida do senhor Geraldo no campo. O meu pai cultivava milho, feijão, café, tirava leite com pecuária. A minha mãe morava aqui na roça também e ajudava meu pai, mexendo com polvilho, com cana-de-açúcar, essas coisas. Ela vivia na roça e ajudava meu pai na roça mesmo, criando os filhos. Eu estudei em Nova Resende. Estudei na roça até a 4ª série. Estudei na Petúnia, que são uns 8 quilômetros. Depois estudei em Nova Resende, que dava uns 11 quilômetros da casa do meu pai até lá. Ia e voltava todo dia. E voltava e ia ajudar a trabalhar. Fazia o dever à noite. Eu ajudava o meu pai a tirar leite, capinava arroz, capinava feijão, que naquela época era tudo capinado na enxada. Plantava, mexia com gado, ajudava a arrumar a cerca, fazia de tudo, ajudava de tudo. Tá vendo aqui? É um relato, né? Do Geraldo Vieira Bueno, tá? Isso aqui é a estrada de terra na zona rural do município de Nova Resende, onde vive o agricultor Geraldo. Olha aqui. Tá vendo? Tem até uma fotografia da estrada de terra. Agora nós vamos ver a vida do senhor Antônio na cidade. Tenho 80 anos e nasci na usina Ester. Meu pai veio de São Paulo para trabalhar como carpinteiro e fazer o madeiramento das casas. Depois trabalhou na usina, onde conheceu minha mãe e se casaram. Minha mãe também não chegou a trabalhar na roça. Ela ajudava o pessoal que administrava a usina nas casas. Quando eu tinha 3 anos, mais ou menos, meu pai deixou a usina e montou um bar na cidade de Cosmópolis, o Bar do Santo Riso. Cosmópolis cresceu graças à estrada de ferro Sorocabana, porque foi escolhida para ser a sede das oficinas da ferrovia. As locomotivas vinham de todo lado, de Campinas, para consertarem aqui. Tinha muitos empregados na época. Quando se resolveu tirar a oficina daqui e levar para Sorocaba, Cosmópolis sofreu muito com a saída da oficina. Muitos empregados foram embora e foi um momento de grande tristeza. Por exemplo, o pai da minha esposa trabalhava na oficina sorocabana e o avô dela era chefe da oficina. Todo mundo tinha alguém na família ligado a Sorocabana e muita gente se mudou para Sorocaba. Foi embora, tá? Isso aqui, Dom Antônio Rodolfo Riso, né? É um relato cedido ao Museu da Pessoa em 23 de março de 2015. Não faz muito tempo, tá? Rua na zona urbana do município de Cosmópolis, onde vive o senhor Antônio Rodolfo. Olha aqui. Isso aqui é a rua onde mora esse senhor aí, né? Da história. Depois de todo esse conteúdo, tem as atividades para fazer, tá?
tem bastante atividade, mas são atividades assim de pintar, de marca X, né? Então, são atividades que não são difíceis de responder. Então, vamos lá. Observe as fotografias a seguir e classifique-as de acordo com a legenda, tá? Você vai pintar esse quadrinho aqui de verde, se for zona rural, e de vermelho, se for zona urbana, tá? Então, ó, esse aqui, ó, o que vocês acham? Aqui é zona rural, então você vai vir com lápis verde e pintar aqui de verde, tá? Esse aqui embaixo, ó, o que vocês acham? É a zona urbana, então você vai pintar de vermelho, tá? Então, colocar vermelho. Então, você vai pegar o lápis de cor, tá? Zona rural, pinta o quadrinho de verde. Zona urbana, pinta de vermelho, tá? Tem vários quadrinhos aí para vocês pintarem. Observe atentamente a ilustração a seguir e, então, faça o que se pede. Olha aqui a ilustração que tem. Aí vocês vão o quê? Responder aqui de acordo com essa imagem, tá? A ilustração representa que tipo de espaço? Que tipo de espaço é aqui? Zona rural ou zona urbana? Você vai marcar um X. Identifique as atividades representadas na imagem. Você vai identificar, tá? O que tem aqui na imagem? Tá vendo aqui nas imagens? Nessa imagem? Tem letras, tá vendo, ó? Letra A, letra B, tá? Letra C, ó, a letra E aqui, a letra D, a letra F. Então, você vai colocar aqui o que representa, você vai colocar a letrinha, ó. Aqui, pescaria. Onde que tá a pescaria lá na imagem? Eu vou lá procurar onde que tem gente pescando. Aqui, tá vendo? Pescaria, letra D. Então, eu venho aqui, pescaria, e coloco letra D, tá? Ordenha de vaca leiteira. Eu vou lá na imagem e olho. Onde que tá ordenhando vaca? Olha aqui. Letra A. Então, eu venho aqui na ordenha de vaca leiteira e coloco a letra A, tá? E assim por diante. Aí, os restos vocês fazem, tá? Vai olhando a alimentação dos cavalos, vai olhando lá onde que tá alimentando os cavalos e vai colocando as letrinhas. Aqui nessa atividade, vocês vão usar também os lápis de cores, tá? Vamos lá. Circule as ilustrações de acordo com as cores indicadas na legenda. Então, aqui tem as ilustrações, tá? Vocês vão pegar o lápis de cor, tá? Prestação de serviço. Vocês vão circular a prestação de serviço com lápis laranja. Atividade agrícola com lápis verde. Atividade comercial com vermelho. Atividade extrativista com azul. Atividade industrial com amarelo e atividade pecuária com roxo, tá? Então, olha esse primeiro quadrinho aqui. Esse primeiro quadrinho é o quê? O que vocês acham? É um médico. O médico é o quê? Prestador de serviço. Então, onde prestação de serviço? Que cor eu vou circular? Cor laranja. Então, você vai pegar o lápis laranja, tá? Cor laranja e vai circular aqui, tá? Não é com lápis de escrever igual a Pro fez, é com lápis de cor laranja, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa com todas as outras imagens. Olha aqui, o seringueiro, tá vendo? Ele tá tirando o látex da seringueira. Então, é o quê? Ele tá extraindo. Então, é uma atividade extrativista. Então, você vai lá e olha que cor que é? Azul. Você vai pegar o lápis azul e circular aqui, tá? E assim por diante, olha aqui. A mulher colhendo uvas, né? É atividade o que aqui? Agrícola, né? Olha aqui. O homem consertando o carro, né? É uma atividade, consertando não, acho que está montando, né? Então, aqui é uma atividade o quê? Industrial, né? E aqui? Olha aqui, os ovos. É uma atividade pecuária. E aqui? A vendedora de
frutas. Então, você vai olhar lá em cima. O que é vendedora de frutas? Ela vende, então é atividade o quê? Comercial. Ela é uma comerciante, ela tem uma barraca de frutas, tá? Algumas profissões são mais comuns no campo e outras são mais comuns na cidade. Leia as atividades abaixo e ligue cada uma delas ao campo ou à cidade. Operário de fábrica. O que vocês acham? Tem mais operário de fábrica no campo ou na cidade? Na cidade, então você vai ligar aqui, tá? Plantador de café. Onde você acha que tem mais plantadores de café? Tem plantador de café na cidade ou no campo? Então, você vai ligar aqui no campo, tá? E assim você vai fazer com o criador de cabras e com o diretor de um shopping. Enumere a sequência de ilustrações de acordo com as fases do cultivo do milho. Aqui você vai enumerar, tá? Aqui é um cultivo de milho. Lembra que a gente falou? O que acontece primeiro? Primeiro é a preparação da terra. Olha aqui. Ele está preparando a terra, a aragem da terra. Então, você vai colocar o número 1 aqui. O que acontece depois? Depois ele vai o quê? Plantar as sementes ou as mudas. Então, você vai colocar 2, tá? E depois que ele planta, ele vai cuidar, né? Qual é o quadrinho que está cuidando das plantas? Cuidar enquanto cresce. Vai colocar 3. E depois a colheita, você vai colocar 4, tá bom? Aqui, ó, pesquisa em revistas, jornais ou em sites na internet fotografias que retratem trabalhadores da zona urbana. Recorte e colhe-as nos espaços correspondentes. Prestador de serviço, tá? Então, eles querem trabalhadores da zona urbana, prestador de serviço. Então, se você não conseguir nenhuma imagem para colar aqui, você pode desenhar, tá? Aqui nesse quadrinho, um comerciante, você vai colar aqui a foto de um comerciante ou vai desenhar. E aqui de um operário, tá? E aqui tá escrito o que a gente estudou hoje, tá? Que município é o espaço territorial político administrado por um prefeito e vereadores, né? Então, toda cidade, né, que tem prefeito e vereadores é chamado de município, tá? O município de vocês, no caso, é Bálsamo. O município da Pro é Mirassol. Eles são formados pela zona urbana e pela zona rural. O campo e a cidade possuem semelhanças e diferenças, e geralmente as pessoas que vivem na zona rural trabalham com atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas. E geralmente as pessoas que vivem na zona urbana trabalham com atividades de prestação de serviços, com comércio e nas indústrias, tá? Então, as atividades é até na página 30. Qualquer dúvida, chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até logo.